Este módulo vai se integrar num conjunto de módulos em que vamos trabalhar sobre o tópico integrais, portanto, vamos fazer integrais, sobre variedades, vamos lhe chamar M, em que M são variedades integradas em R3, portanto, vamos concentrar-nos em variedades que vão ser linhas ou superfícies de R3, ou ainda regiões limitadas de R3, e vamos integrar diferentes tipos daquilo que nós chamamos formas diferenciais. Portanto, vamos hoje fazer isto para a forma diferencial trabalho, mas, portanto, o interesse será fazer isto em geral. Portanto, quando o integral é sobre uma linha, podemos escrever isto como o integral sobre a linha C, que vai ter diferentes propriedades. Portanto, vamos ter que dizer qual é a orientação da linha e qual é a sua parametrização, para depois calcular o integral. E a forma que estamos a calcular será uma forma trabalho de um campo de forças F mergulhado em R3. Pensando então no integral do trabalho, W para o trabalho, de um campo de forças F, já agora podemos especificar que será um campo com 3 coordenadas, F1, F2, F3, portanto um campo vetorial em R3, sobre uma linha com orientação e parametrização e parametrizada. Portanto, vamos supor que conhecemos a parametrização gama da curva, não é? Portanto, vai ser uma função de um parâmetro só e a linha a ser descrita vai ser uma linha em R3, portanto, estamos a falar de uma curva, também pode ser, ou até, em particular, pode ser de um segmento, em que o parâmetro t vai ser num segmento limitado de R. Não é? Portanto, este integral vai ser o integral entre A e B, para já podemos depois escrever como um integral simples, mas para já escrevemos, passa a ser o integral sobre o segmento AB, e depois a função integranda será F, este campo de forças F, que terá que ser composto com a parametrização gama, produto interno com a derivada da parametrização dt. Portanto, se calhar agora escrevemos por enquanto isto, e a ideia é descrever isto como um integral simples entre A e B para a função integranda, que é este produto interno. Portanto, o nosso objetivo vai então ser calcular o trabalho total realizado por um campo de forças F, em que em cada ponto x, y, z se atribui o vetor y menos x0 ao longo de uma curva que vem aqui descrita como orientação dada por um campo tangente, portanto, t de campo tangente em cada ponto, menos y, x, 1 e parametrizada por esta aplicação gama, em que t é o parâmetro, vamos pôr t é o parâmetro que varia entre 0 e 2π. Portanto, o passo número 1 passa por verificar, não é? Portanto, o passo 1 é verificar se gama, esta parametrização, preserva ou não, preserva a orientação dada pelo campo tangente. O primeiro passo passa então por verificarmos se esta parametrização gama preserva a orientação da curva dada por t. Portanto, olhando aqui assim para este boneco esquematizado de uma hélice, portanto, quando nós temos uma curva em que a parametrização é cosseno de t, seno de t, t, com o t variar de 0 a 2π, facilmente se percebe que o primeiro ponto, que é gama de 0, vai ser cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0, e t igual a 0. Portanto, o primeiro ponto vai coincidir com 1, 0, 0.
Depois, algures, podemos, por exemplo, atribuir o valor, já agora o final, que é gama de 2π, vai ser o ponto de coordenadas cosseno, portanto, vai calhar aqui assim, coordenadas x igual a 1, cosseno de 2π, seno de 2π que é 0, 1, 0 e a última coordenada z, que é 2π, e entretanto passa por todos os pontos intermédios que vão corresponder a uma hélice, portanto, imaginem uma circunferência feita de arame que depois é esticada ao longo dos t's. Portanto, esta parametrização vai ou não preservar a orientação dada pelo seguinte vetor tangente. Portanto, agora temos que pensar qual é o vetor que nós temos no ponto 1, 0, 0. Portanto, se aplicarmos este campo tangente a 1, 0, 0, fica 0, 1, 1, certo? Portanto, estamos a falar de, neste ponto, temos um pequeno vetor t com aquela direção. Por exemplo, no ponto 1, 0, 2π, já agora no ponto final da curva, vamos ficar com, portanto, estamos a falar no ponto que corresponde a 1, 0, 2π, ficamos com menos 1, certo? 0, menos 1, 0, 1. Portanto, vai ser um vetor, digamos, que vai ter que indicar a saída t para esta curva. E, portanto, a ideia vai ser tentar visualizar em cada ponto da curva o vetor tangente que lhe confere, então, esta orientação em que partimos do ponto inicial 1, 0, 0, que corresponde a t igual a 0, até ao ponto final 1, 0, 2π, em que t é igual a 2π. Portanto, inclusive com esta argumentação que eu estou a fazer do boneco que ali está, se percebe que sim, que a resposta é sim, gama preserva. Qual é o cálculo correspondente? Portanto, o que nós temos que verificar é verificar qual é o sinal do produto interno de t, portanto, do campo tangente composto com gama, portanto, o produto interno deste campo tangente com o vetor velocidade da parametrização. Portanto, podemos chamar a isto gama', portanto, a derivada em ordem a t de gama é o vetor velocidade. Portanto, se o sinal for mais 1, concluímos que gama preserva a orientação. Portanto, fazemos o menos y x1 composto com esta parametrização, portanto, vai ficar menos a primeira coordenada, que é menos a segunda coordenada, que é menos seno de t, depois fica a primeira coordenada da parametrização, cosseno de t e 1. Enquanto que a derivada em ordem a t da função gama será menos seno, cosseno e 1. Vai ficar exatamente com a mesma direção e sentido do vetor campo tangente, portanto, estamos a ver que este sinal vai ser mais 1, porque o produto interno vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, mais 1, que é 2, e o sinal de 2 convenciona-se, portanto, do número positivo, é mais 1. Portanto, a conclusão é que, sim, gama preserva, portanto, conclusão, gama preserva a orientação. O que é que isto implica? Implica que o integral é exatamente o integral que está aqui escrito, só no caso de termos concluído que o sinal dava menos 1, é que tínhamos que calcular o integral com o menos aqui atrás, certo? Portanto, este integral é válido quando os gamas preservam as orientações dadas por campos tangentes, por exemplo. Portanto, agora falta-nos passar ao passo 2, que é converter o cálculo do integral ao integral simples. Portanto, agora no passo 2, em que temos que calcular o integral simples com o parâmetro t a variar entre 0 e 2π, por acaso a escolha não foi muito feliz, portanto é o campo tangente t, mas tem a seta em cima, este é o parâmetro t. Do parâmetro t entre 0 e 2π, do produto interno
do campo de forças composto com gama, mas o campo de forças que nos deram, portanto, este campo de forças que aqui está, que também pode ser representado, não é? Portanto, que está aplicado em cada ponto. Já agora podem verificar no matemática que este é um campo de forças circular e que está aplicado aqui em cada ponto, tangente a circunferências. Portanto, por exemplo, o campo de forças aqui, F, está virado para cá. Se quisermos representar aqui num ponto F a ação deste campo de forças, portanto, será para aqui, não é? Portanto, isto está sempre, digamos, por acaso devia estar, enfim, para aqui. É um campo de forças, estou aqui a representar F, é um campo de forças circular e que circula no sentido dos ponteiros do relógio, portanto, no sentido negativo. Portanto, mesmo antes de realizar a contas, podemos já ter uma intuição de que, sendo que a circulação que estamos a fazer ao longo da curva é no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o trabalho deste F entre este ponto inicial e aquele ponto final vai ser negativo. Mas, portanto, agora podemos acabar por realizar a conta que nos pedem. Portanto, agora temos que, se calhar, passar para esta linha daqui. Portanto, o trabalho total será o integral entre 0 e 2π da função integranda menos 1, não é? Portanto, ficamos com menos seno quadrado com menos o cosseno ao quadrado. Portanto, vamos integrar o menos 1 na variável t. Portanto, isto dá menos o comprimento do intervalo entre 0 e 2π, que é menos 2π. E, portanto, conforme estávamos à espera, isto dá um trabalho negativo. Espero que isto também se consiga ler bem no desenho.